dentro do escopo da profissão de escrituário fiscal, né, o profissional de escrita fiscal, ele é aquele cara que deve conhecer, né, aquela pessoa que deve conhecer os tributos, as taxas, os impostos que todas as empresas, os clientes dele, né, sejam pessoas físicas ou jurídicas, vai se incidir sobre eles, né? Eles estão expostos a esses tributos, impostos e taxas, é claro, nas suas respectivas atividades econômicas, nos seus respectivos negócios. E o escrituário fiscal, o profissional de escrita fiscal deve entender quais são esses impostos, né? Quais são as incidências dele em cima dos diferentes nichos econômicos, nichos de negócio dos clientes, para que assim consiga trazer uma maior clareza para o empresário, trazer uma maior informação para o empresário, fazer com que o empresário pague aquilo que se deve e também economize quando se pode economizar. E quando a gente fala de impostos, nós temos a contribuição PIS, PASEP e o COFINS, que são contribuições muito ligadas à parte trabalhista, né, ligado a questões empregatícias da empresa. E é dever do profissional de escrita fiscal entender como são a incidência e conhecer essas contribuições para que oriente o empregador, o empresário ou, né, a pessoa que está empregando pessoas, o recolhimento correto do PIS, PASEP e do COFINS também. Isso por quê? Porque eu posso dar uma orientação correta, fazer com que o empresário economize, né, valores, ele economize dinheiro na hora de fazer os pagamentos e recolhimento dessas contribuições e também evite-se que ele sofra punições por não recolher direito ou acabar recolhendo de maneira errada. Então, eu preciso ter essa clareza como profissional para que eu possa ter também essa clareza para passar para o empresário. Diante disso, nessa aula a gente vai tratar sobre PIS, PASEP e COFINS. É claro que quando a gente não vai falar especificamente de PASEP. Por quê? Porque o PASEP ele é direcionado a pessoas que trabalham na área pública, né? Funcionários públicos, sejam concursados ou não, eles recolhem PASEP. Já profissionais da área privada vai ser PIS e o COFINS. Então o PASEP ele entra numa outra situação, que ele é de funcionários públicos, totalmente diferente a forma como ele é feito, calculado e recolhido. Então a gente não vai falar de PASEP aqui, porque não faz sentido falar. É claro que quando a gente pesquisa sobre PIS, ele sempre vem junto PIS-PASEP, porque é um programa do governo para poder ter aí uma seguridade social para os trabalhadores. Então ele juntou PIS-PASEP, mas é diferente. E que forma é diferente? Por exemplo, o PIS ele é totalmente administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP ele está administrado pelo Banco do Brasil. Então ele também tem as diferenças ali a quem que está administrando, quem que é a entidade responsável por administrar as contas e fazer com que esse dinheiro vá para a destinação correta, tá? Primeiro de tudo, nós temos que entender a incidência do PIS e do COFINS, né? Como se incide. Então, o PIS e o COFINS, eles incidem sobre os regimes cumulativos, não cumulativos, de substituição tributária, monofásicos, alíquota zero, por volume, sobre importação, entre outros. Quando a gente fala do regime de incidência cumulativa, a base de cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas de contribuição do PIS e do COFINS são respectivamente de 0,65% para o PIS e de 3% para o COFINS. As pessoas jurídicas de direito privado, as que lhes são equiparadas pela legislação de imposto de renda, que apuram IRPJ com base no lucro presumido, ou arbitrado, estão sujeitas à incidência cumulativa. As pessoas jurídicas ainda que sujeitas à incidência não cumulativa submetem à incidência cumulativa as receitas elencadas no artigo 10 da Lei 10.833 de 2003. Então, funciona da seguinte forma. A receita da incidência cumulativa, esse regime, soma-se tudo o que tem de receita operacional da empresa, não faz desconto nenhum, e se incide ali 0,65% do PIS-PASEP e 3% do COFINS. Já no regime de incidência não cumulativa, o regime de incidência para o PIS e PASEP foram instituídos em dezembro de 2002, quando colocou os incidências da contribuição e, respectivamente, em fevereiro de 2004. Então, nesse regime é permitido o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas de contribuição para o PIS e da COFINS são, respectivamente, 1,65% e de 7,6%. As pessoas jurídicas de direito privado e que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda e que apuram o IRPJ, com base no lucro real, estão sujeitas à incidência não cumulativa, exceto
as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securatização de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de plano de assistência à saúde, as empresas particulares que exploram o serviço de vigilância e de transporte de valores, que trata a Lei 7.102 de 1983. E as sociedades cooperativas, exceto as sociedades cooperativas de produção agrícola e as sociedades cooperativas de consumo. Qual que é a principal diferença entre o regime de incidência não cumulativa e acumulativa? A cumulativa, como ele vai somar tudo, ele soma-se todos, não tira despesa, não faz desconto de nada da empresa, então pega ali o lucro presumido, né? O que é o lucro presumido? Que você lembra da última aula. É quando o governo vai lá, ele presume aquele lucro, ele dá uma porcentagem do negócio da empresa e ele presume que a empresa vai ter aquela porcentagem de lucro, que pode ser de 32%. Então, dependendo do ramo de atividade, o governo presume que a empresa vai ter aquele lucro, com base, é claro, em experiências passadas. Já no lucro real, é realmente feito todo o cálculo. A empresa ela vai realmente dizer, olha, eu vendi esse mês X mil reais e lucrei X, está aqui é o meu lucro real estabelecido. Dessa forma, quando a gente vai para não cumulativa, por não haver desconto, por haver os descontos, os abatimentos, e realmente ir só direto ali dentro do lucro da empresa, dentro do resultado da empresa, acaba-se que a alíquota do PIS e do COFINS ela sobe, ela vai para maior para quê? Para equiparar, porque senão todo mundo ia para não cumulativa, né? Porque aí pensaria que pagaria menos. Qual que é que faz a empresa economizar mais? Tem que se fazer o cálculo, porque muitas das vezes a empresa ela vai ver o lucro real dela e vai ter uma incidência muito maior. Logo, por ter uma incidência da alíquota muito maior, talvez ela esteja pagando muito mais impostos do que ela pagaria no regime cumulativo se somasse tudo, porque a alíquota é bem menor. Quando a gente fala de regimes diferenciados, né, a característica comum é alguma diferenciação em relação Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma diferenciação em relação à apuração da base de cálculo e à alíquota. A maioria dos regimes diferenciados se refere à incidência especial em relação ao tipo de receita e não às pessoas jurídicas, devendo a pessoa jurídica calcular ainda a contribuição para o PIS e COFINS no regime de incidência não cumulativa ou cumulativa, conforme o caso sobre as demais receitas. De modo geral, os regimes diferenciados podem ser subdivididos em, primeiro, a base de cálculo e alíquotas diferenciadas, aonde se enquadram as instituições financeiras, entidades sem fins lucrativos e as pessoas jurídicas do direito público interno, e a base de cálculo diferenciada, as empresas de fomento comercial, factoring, as operações de câmbio realizadas por instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil e as receitas relativas a operações de vendas de veículos usados adquiridos para revenda. Por que esse regime diferenciado? Porque quando a gente vai se enquadrar, não estou me enquadrando nem no lucro real, nem no lucro presumido, eu não vou utilizar o regime por incidência cumulativa ou não cumulativa. Eu vou fazer uma incidência especial fora dessa questão. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, Por quê? Porque às vezes eu vou ter que fazer os dois. Se eu faço um regime diferenciado de uma maneira errada, eu não sou essa empresa que está situada dessa forma que a gente subdivide, eu vou ter que fazer os dois, porque eu tenho que estar sempre contribuindo com PIS e PASEP e COFINS da maneira correta. A gente também ainda tem no regime diferenciado a substituição tributária, que são vendas de cigarros e veículos novos da pessoa jurídica fabricante. Então, a pessoa que fabrica, ela vende para o revendedor, logo ela tem uma substituição tributária. Então, aqui ela não vai ter a regime de incidência
cumulativo ou não cumulativo. Alíquotas concentradas, então a gente tem combustível, querosene de aviação, produtos farmacêuticos, veículos, pneus novos de borracha, bebidas, embalagens e biodiesel. O que são alíquotas concentradas? Eu somo vários impostos e tributos, agrego em um só e aplico sobre um determinado bem de um produto ou sobre determinado serviço. Dessa forma não faz sentido porque eu vou ter dupla tributação. E depois a gente tem as alíquotas reduzidas, que aí são naftas petroquímicas, papel imune destinado à impressão de periódicos, papel destinado à impressão de jornais, determinados produtos hortícolas e frutas, aeronaves e suas partes, peças, sêmens e embriões, Zona Franca de Manaus, então a gente tem uma Zona Franca onde a alíquota ali é reduzida, concessionárias de veículos, fertilizantes, defensores agrícolas e outros, gás natural canalizado, carvão mineral, produtos químicos e farmacêuticos, livros, combustíveis, bebidas e embalagens, receitas financeiras, programa de inclusão digital e outros regimes especiais. Quando a gente reduz a alíquota, o governo ele reduz a alíquota para ele oferecer uma vantagem competitiva para as empresas frente a outras indústrias ou frente a outros países, como é o caso da Zona Franca de Manaus, que o governo libera ali, ele reduz as alíquotas, as empresas instalam ali, aquela região ela vai se beneficiar perante a industrialização, a comercialização da região. Dessa forma, se eu tenho uma alíquota reduzida, eu tenho um regime especial para recolher PIS e COFINS, porque não faz sentido eu ter que ir para o acumulado ou não acumulado, porque senão eu vou ter que estar tributando duas vezes. E esse é o grande X da questão como escrituário fiscal. Eu tenho que identificar sempre se por acaso a empresa, o meu cliente, está sofrendo uma dupla tributação em cima daquilo que a gente está trabalhando. Também a gente tem um regime de incidência sobre as importações. A Lei 10.865 de 2004 instituiu que a incidência do PIS e do COFINS sobre a importação de bens ou serviços. Trata-se de um regime específico que não é vinculado à receita e tributando a entrada de bens estrangeiros no território nacional, ou o pagamento a crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação de serviços prestados. Ou seja, todo produto ou serviço que é importado, que vem de territórios estrangeiros para dentro do território nacional, ele vai ter a incidência da contribuição de PIS e COFINS. Isso por quê? Porque o PIS e COFINS ele é para corrigir e auxiliar a questão social, a questão social trabalhista. Então, se eu estou importando algo de fora, que não foi produzido no Brasil, logo eu estou, pela lógica do governo, eu estou tirando o trabalho de alguém que poderia produzir em solo nacional e importando isso de um solo estrangeiro. Logo, é meu dever contribuir para esse rapaz, para essa pessoa que não teve o trabalho garantido por conta que eu estou importando de outro lugar. Da mesma forma, se eu contrato um serviço de outra pessoa fora do país para ser executado aqui, eu estou tirando da pessoa que está trabalhando aqui, que pode trabalhar aqui, essa oportunidade de trabalho e entregando para outra pessoa. Logo, o governo entende que faz sentido que eu pague o PIS e COFINS para que eu possa garantir a seguridade social dessa pessoa que teve o seu emprego tirado, tomado por uma pessoa estrangeira, ou a compra de um produto estrangeiro fez com que essa pessoa não teve mais trabalho. Então eu pago PIS e COFINS sobre isso. E eu tenho também a questão do contribuinte. Quem que é o contribuinte do COFINS? São contribuintes do COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto quem? As microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional. E o PIS, quem que contribui com o PIS? O PIS são as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive empresas prestadoras de serviço, empresas públicas e sociedades de economia mistas e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional. Quando entras no Simples Nacional, que é um regime de tributação totalmente diferente, como já explicado em aulas anteriores, ele faz o que? Ele pega vários tributos, taxas e impostos e condensa em um só, que é a guia do Simples Nacional. Dessa forma, se a empresa recolhe o Simples Nacional, ela é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e está ali no regime de tributação do Simples Nacional pagando, não faz sentido ela pagar de novo, porque seria uma dupla tributação. Então ela paga o Simples Nacional e lá já está incluído a parte do PIS e do COFINS, remanejado ali pela própria Receita Federal, que remaneja para as contas que devem ser remanejadas. A ideia aqui é que você entenda, e espero que tu tenha entendido,
o que é o PIS, o que é o COFINS, como ele é recolhido, como que tem a incidência do PIS e como que você tem que estar prestando atenção nessa questão. Por quê? Quando a gente fala de PIS, COFINS, ICMS e IRPJ, eu tenho que pensar sempre, será que a empresa está pagando corretamente? Será que a empresa não está pagando corretamente? Ou será que está sendo feita uma dupla tributação em cima da atividade econômica ou da forma de cálculo também? Então eu sempre tenho que estar auditando, eu não posso simplesmente emitir as guias, começar a emitir e nunca auditar. Eu tenho que parar, auditar e verificar se está tudo certo conforme estabelecido que a legislação estabelece e também na minha estratégia contábil, na minha estratégia de tributação, na minha estratégia tributária, no meu planejamento tributário que eu fiz com o meu cliente. Eu espero que tu tenha entendido um pouco sobre PIS e COFINS, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo então na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!